O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. A Tempo opera em 12 estados, mais de 200 entidades no Brasil e gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Ao longo de 30 anos, já foram mais de 10.000 empregos gerados. E esta história está muito longe do fim. Tempo. Conectando pessoas para que gente cuide de gente para ser gente. Ontem, hoje e amanhã. Sempre Tempo. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTax e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTax, gerando oportunidades de crescimento. Olá, seja muito bem-vindo ao FACEG Pod, que está começando. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz, aqui é o local do empreendedorismo, do conhecimento, do relacionamento. E hoje, que maravilha, hein? Promete, né? A gente está recebendo aqui um dos maiores empresários de Goiás, para não dizer do Brasil, Oswaldo Zilli, dono da transportadora Zilli. Esse homem transporta cargas aí cruzando esse Brasilzão todo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, por estar aqui junto com vocês. Fiquei muito feliz de ser convidado, Márcio. Eu acho que nós que somos realmente empresários desse Brasil, lutamos do dia a dia para a sobrevivência, para cuidar das nossas empresas, para cuidar dos nossos negócios, para cuidar dos nossos colaboradores que trabalham há tanto tempo conosco. E eu fico muito feliz, Fernanda, em estar aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigada a você sintonizado na 98.7 FM, você que nos acompanha aqui. Esse papo promete e a gente vai começar sem rodeios, porque a gente quer descobrir hoje nessa entrevista qual é o segredo para ficar bilionário. Como é que a gente faz, né, Márcio? Eu tô até Você com conta papel pra e a gente? caneta aqui, viu? Nós Vamos lá. anotar. A sua trajetória, brincadeiras à parte, Certo. inspira, com certeza. A gente brinca tanto, né, com o pessoal quando pergunta, ou trocar opiniões ou sugestões, aí, como é que a gente faz para andar para frente realmente como empresário, como ser humano, como pessoas que nos rodeiam todos os dias, até fazem essas perguntas. Oswaldo, como é que a gente faz para crescer? Eu diria que não tem lá muito um formulário que você vai lá e lê, que você vai ler e vai resolver seus problemas. Eu acho que acredito muito no trabalho. Acho que o trabalho é o que realmente faz a diferença. Acreditar, sim, naquilo que você faz, né? Ou quando a gente fala do desafio, que quando você vai começar a empreender na sua vida, nós sabemos do que precisa. Se você tiver boa vontade de trabalhar, os problemas vão aparecerem. Você ter aquela vontade de resolver, aquela vontade de você de fazer seu negócio realmente prosperar, arregaçar as mangas, acreditar nas pessoas que estão do seu lado, pedir ajuda onde que precisa ser pedido. Então eu comecei muito novinho a trabalhar, então eu falo assim, não tem um manual lá que a gente inicia e vai para frente. Ele está dizendo que o segredo é trabalhar. O que é que nós estamos fazendo de errado, então? Gente, mas eu acordo cedo, eu durmo tarde, trabalho o dia inteiro. Onde é que eu tô errando, Zê? Teve sorte na sua trajetória também? Eu acho que faz parte, sim, a sorte, ela, com certeza, ela ajuda bastante. Mas eu tô com 61 anos, estou há 53 anos que eu trabalho. Comecei a trabalhar num posto de gasolina. Quando eu comecei, eu ia no colégio na parte da manhã e à tarde eu lavava carro, consertava pneus numa borracharia, né? Cidadezinha do interior, chamada Lajeado Grande, né? No sul. Lá no município de Xaxim, não era no município Lajeado Grande ainda, não era, mas era lá em Santa Catarina.
Então, sou descendente de italianos, né? Os meus avós vieram na Primeira Guerra Mundial aí daqui para o Brasil, em 1920, mas os meus pais já nasceram aqui no Brasil. Então, o que o italiano ensina os filhos? A trabalharem, principalmente naquele passado, né? Eles vieram meio assustados já daquele problema que tinha na Europa. Então, vieram aqui para o Brasil. Viram como oportunidades e vieram ver nos morros aí fazer plantação, ajeitando. Meu pai, muito bacana, minha mãe também, 2 trabalhadores. E o que nos ensinaram? Sempre a trabalhar, né? Então, eu acho que quando eu falo do trabalho, eu falava muito para minha mãe que ela era uma das culpadas, né? Que ensinava a gente a trabalhar assim, mas pelo sucesso ela era que sempre nos deu força para nós filhos. Eu tenho mais 2 irmãos, mas todo mundo sempre ensinando a gente a trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar muito novinho e pegar gosto pelo negócio. Eu até contei a minha história já algumas vezes, e tal, meio rapidamente, porque a gente tem que ir pulando, porque senão dá para escrever um livro, né? Mas com 11 anos de idade, 3 anos depois, a gente comprou 50% desse posto lá por insistência minha. Meu pai era motorista de caminhão e a minha mãe era doméstica, assim, muito trabalhadeira. E eu com 11 anos já provoquei, eu digo, vamos comprar o posto. Mas com que dinheiro que a gente vai comprar? Daí eu digo, mas a gente paga, eles vendem a prazo e tal. E eu 11 com anos. 11 anos. E a minha mãe disse, deixa o pai voltar de viagem, quando ele voltar a gente vai falar com ele. O meu pai era um pouquinho mais conservador e a minha mãe mais arrojada, analfabeta, não sabia ler e escrever, mas tinha vontade assim de trabalhar, sempre foi trabalhadeira e tal. E convencemos o meu pai a fazer esse negócio. Ele acabou comprando 50% com outro sócio. Lógico, não tinha, podia assinar, mas era eu que queria tocar. E eles gostavam de mim, acreditavam em mim e tal. E acabou dando certo. Eu acabei indo para o lado dos negócios. Virou Então, empresário aos 11 anos. mais ou menos foi isso. Então, vamos pagar esse posto 50% em 60 pagamentos. Foi dado uma entrada, que o pai tinha um dinheirinho lá. E nós acertamos. Aí a gente vai. Veio meus 12, 13, 14, 15 anos. Eu sempre era o cara que negociava bastante. Era um negociador. E as coisas foram acontecendo. E eu sempre preservei muito pela credibilidade, né? Porque para você fazer sucesso, tem muita gente que às vezes faz sucesso ou tenha sucesso, mas às vezes os caminhos não são aqueles caminhos limpos que qualquer pessoa de bom caráter faria. Então, o pai sempre falava até italiano com a gente, sta mia far passar vergonha, né? Ele queria que a gente nunca que ele passasse vergonha, porque se a gente fizesse alguma coisa errada. Então, era Como é que sempre ele falava? uma premissa. Como é Falava italiano. Ah, Eu vou falar italiano, como Tá. ele falava, olha. Sta mia far me passar vergonha com minha amiga, com minha turma, sabe? Então o italiano falava assim, né? E eu digo, não, fica tranquilo, pai, eu nunca vou fazer o pai passar vergonha, fica tranquilo. Então ele sempre marcava assim, então para você ter um caminho legal, para não ter problema na sua vida e tal, eu tenho certeza que nós essa sempre frase preservamos do para seu isso. pai ecoa na sua cabeça Não até tenho hoje. dúvida, não tenho dúvida. E falo isso pro meu filho hoje. Pro Oswaldo Filho, eu falo isso para ele, cara, não faça a gente passar, porque a gente chegou até aqui, porque a gente, pelo trabalho, pela dedicação, porque as pessoas acreditam na gente, confiam na gente, seja a gente confia em nós como ser humano, confia em nós como parte pessoal, como na parte empresarial, tudo isso a gente tem porque a gente vai construindo. Isso você constrói a curto prazo, não. É uma história de vida que você vai construindo. Então, se hoje eu tenho 61 anos e comecei com 8 anos, eu tenho 51 anos 53 anos que eu trabalho, desculpa. 53 anos que eu trabalho. Então, a gente tentou sempre construir e fazer a coisa certa. Então, por onde a gente passa, a gente deixa uma imagem positiva, aquilo que a gente fala, a gente cumpre. Então, é um modelo, assim. Eu acho que isso nos deu muita credibilidade. Então, lá no Sul foi assim, aí eu fiz os 18 anos, aí eu quis construir o meu próprio negócio, eu digo, pai, vamos para cima agora acho que eu tenho idade. E já era eu que tocava bastante. Meu pai sempre acreditava em mim. E nós tínhamos esse posto de gasolina, aí veio todas aquelas crises de 70, onde que faltava combustível, aí veio 80, toda aquela parte, aí veio a democracia, aí veio os planos de governo e tantas outras coisas. E a gente sempre se manteve firme assim no negócio, porque eu trabalho todos os dias da semana, desde piá, desde que eu era guri. Eu não aprendi nem a jogar futebol, eu sempre trabalhando e tal. Então, todos os dias da semana, ainda hoje,
Para mim, eu sou empresário mais ou menos, eu vejo que você me valorizou bastante aqui, mas eu sou dos empresários que acredita no país, que acredita no Goiás. Não sou aquele cara grande, mas é uma empresa nossa, uma empresa saudável, uma empresa boa, que realmente ela veio sendo construída com aquilo que eu fiz o comentário, com dignidade, acertando e arrumando. Então, quando eu estava lá, quando foi a gente estava lá no sul, eu fui fazendo. Aí eu comprei o primeiro caminhão. Meu pai até não queria que eu comprasse caminhão. Mas que você vai se incomodar com o motorista, aquelas coisas. Digo, pai, deixa eu tentar. Se não der certo, paciência, né? E ele meio contra. Um dia foi para a cidade e comprei um caminhão, levei para casa com o caminhão, assim. Cheguei em casa, ele não gostou. E me pediu de quem quer o caminhão. Digo, é meu aí, mas vou ter que pagar, né? E eu sabia onde que eu podia chegar, eu também sabia medir. Eu sei os meus limites, né? Assim, eu sou arrojado, mas tenho responsabilidade naquilo que eu faço. E vou pagar. E depois também ele foi pegando gosto quando ele viu que as coisas começaram dando certo e tal. E foi pegando gosto pelo negócio. E eu comprei meu primeiro caminhão, segundo caminhão, terceiro caminhão. Quando estava no quarto caminhão, a gente montou a transportadora, onde foi em 1990. Então, nossa empresa tem 34 anos também de existência. Então, também nós não começamos ontem. Também faz anos que a gente está no trecho, né? Hoje a frota é de que tamanho? A frota está na faixa dos 1.200 equipamentos a gente tem hoje dentro do nosso processo. Caminhões maiores, menores, caretas frigoríficas, armazéns frigoríficos, né? É um bolo meio que... É uma logística meio que completa a gente tem. Seja sair da indústria, vai para o nosso centro de distribuição. A gente vareja muito. Hoje a gente faz em torno de umas 60 mil entregas por mês. E virou um grupo, né? Vocês atuam hoje em várias frentes. Quais são os ramos de atuação? Bom, nós iniciamos, como eu falei, com transporte. Eu vim para Goiás, aqui em 2001, de mudança. Quando eu comprei essa área lá em Aparecida, ao lado da pista, comprei de um frigorífico que tinha... Era um antigo Curtume. Eu acabei comprando essa área e fiz a primeira câmara fria aqui em Goiânia. Era até novidade, câmara fria. Quem tinha eram os frigoríficos bovinos que tinham. E com a Perdigão vindo se instalar em Rio Verde, nós começamos a trazer produtos para cá, que era novidade. Mas era o Chester, era um produto mais natalino, esses produtos de datas especiais, né? Aí, como eu já transportava para Perdigão, lá no sul, para BRF, BRF que eu falo assim porque tinha Perdigão, depois virou Sadia, eram duas empresas separadas, depois, em 2008, que eles juntaram as empresas. Então, foi trazendo esses produtos para cá, e a gente começou, lógico, começamos pequeno aqui no Goiás, a gente não era tão grande, acho que nós tínhamos 20, 30 caminhões quando eu vim lá do sul para cá. E pinto o primeiro armazém frigorífico que eu fiz foi aqui em Aparecida, deu certo, começamos a fazer toda essa logística frigorífica que nós não tínhamos concorrentes, e pelo menos aí uns 10 anos a gente ficou sozinho aqui com a logística de cargas refrigeradas. Iogurte, chocolates, aquela parte. Então, quem era lá do sul conhecia a gente. Então, vamos fazer que a Transile faz para a gente lá no Goiás. Então, eu vim para cá em 2001, deu certo. Fazia aí 23, 24 anos que eu estou aqui. Eu acho que a gente, Aparecido, o Goiás, até nos acolheu bem. E, lógico, nós fizemos a nossa parte, foi dando certo e estamos aqui. Hoje tem pneus, tem concessionária. Sim, 2013 a gente já era usuário da Michelin. Aqui no Goiás a gente era usuário direto de fábrica e pintou essa oportunidade, nos escolheram, nos ofereceram essa franquia e fazer recapagem de toda essa linha dos pneus. Deu certo. 2013 a gente iniciou, então já fazem aí 11 anos que a gente está com a Michelin. E a gente abrangia depois outros estados também. A gente está aqui, mas está no Tocantins, está no Pará, está em Mato Grosso, né? Está em vários lugares. A gente começou a fazer esse trabalho com a Michelin. Aí veio 2019, pintou também uma outra oportunidade com a Iveco. A Iveco estava procurando um dealer para a região aqui do Centro-Oeste, do Goiás, e nós acabamos também acertando com eles e saímos bem, porque a gente já era usuário desse caminhão e o antigo dealer não estava performando muito, e eu acho que o nível de serviço era um pouquinho desarrumado, e pintou para nós, sabe, ó, o pessoal da Transile trabalha bastante, são usuários, vamos passar uma oportunidade. Aí passamos na entrevista, deu certo, e aí veio a pandemia.
né? Foi mais ou menos naqueles momentos lá. E a gente iniciou, sim, em 2020, acabou dando certo e temos aí também. Olha como a prosa aqui é interessante. A gente começa fazendo a pergunta de qual é o segredo do sucesso. Qual é o segredo para ficar bilionário? É trabalhar, mas aos poucos ele vai revelando persistência, dedicação, ousadia. Tem muito mais para a gente aprender. Deixa eu antes valorizar o nosso parceiro aqui, que é a VegTex, assessoria tributária, gerando oportunidade de crescimento para as empresas. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTex e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTex, gerando oportunidades de crescimento. Estamos de volta, obrigada a você que nos ouve aí. Estamos recebendo hoje Oswaldo Zilli, dono da transportadora Zilli, da Transilli e de um grupo grande de negócios, nos ensinando aqui muito, nos contando sobre a trajetória dele. A pandemia foi um período difícil, um período desafiador, como é que vocês saíram dela? Bom, eu acho que a pandemia para nós até foi um divisor de águas. A gente já vinha no crescimento, a Transilli ela nunca parou de crescer, de subir, sim, em oportunidades de prestar um bom trabalho, de transportar, de armazenar, distribuir. Falei dos pneus recentemente. E aí, final de 19, 20, pintou essa oportunidade para a gente vender, sim, a Iveco. Então, que nem eu fiz o comentário, essa oportunidade existiu e nós abraçamos. Era um momento difícil. A gente sabe que as empresas estavam umas abrindo, outras até com receio de abrir, pessoas perdendo vida, toda aquela confusão, né? E nós nunca paramos de trabalhar. Independente, sempre se cuidando, lógico, mas a gente não parou de trabalhar e a gente viu como uma oportunidade. Ó, a gente vai para cima, vamos ver o que a gente consegue fazer. Nós abrimos em Rio Verde a primeira casa aqui no Goiás, porque a gente já tinha um negócio quase pronto lá, a gente ia fazer uma capadora da Michelin lá, aprimoramos, arrumamos e começamos lá. Então nós abrimos praticamente de portas fechadas no mês de abril de 20 e a gente veio numa ascendente boa. Nós 21 a gente já vendeu acho em torno de 500, 600 caminhões e veio 22, vendemos 900 caminhões, foi num crescimento vertiginoso. E nós acreditamos bastante, mais uma vez, que a gente falou no trabalho e na oportunidade. Teve um boom de venda de alimentos, de remédios, né, na pandemia. Aí começou a faltar as coisas, Fernanda começou a ajeitar e nós aproveitamos a oportunidade. Então, crescemos, as coisas se ajeitaram e chegou onde que nós chegamos. Então, como você falou no começo, é fácil ganhar dinheiro, é fácil, vai ficar rico, você estava brincando, mas a gente sabe, mais uma vez, muitas pessoas se retraíram e outras pessoas aproveitaram com oportunidade. Então, a pandemia foi um divisor. Coincidentemente, foi no Espírito Santo, tinha um porto seco, quando a gente nacionaliza carros, caminhões, automóveis, que é o nosso forte, até depois eu tenho até uma apresentação até para mostrar para vocês aqui. Nós aproveitamos como uma boa oportunidade e compramos um porto seco. Eu nunca sonharia ter um porto seco, uma empresa pequena, e eu meio, vou dizer bem a verdade, assim, vontade de trabalhar, mas um lado matuto aí, foi pouco na aula, foi na aula só até na 8ª série, então não tenho formação acadêmica nenhuma, a não ser o trabalho, acreditar aqui eu falei no início, no que a gente pode fazer de melhor. E pintou essa oportunidade também no ano 2020. Eu assumi dívidas, uma empresa grande de São Paulo até teve seus problemas, e também não acreditaram e acabaram meio que encerrando as atividades. E eu peguei aquele negócio fechando as portas. Mais uma vez, quando a gente fala de sorte, não sei, coisa, eu até acredito muito que é Deus que coloca a gente na missão, né? Deve ser essa missão, Deus deve ter me colocado nesse processo. Era uma empresa de quê? Uma empresa de logística alfandegada, onde que nacionaliza máquinas, caminhões que vêm de fora, automóveis, todo o ramo, pneus, né? É um negócio
o comércio exterior, eu falo assim, a gente está há 4 anos, mas a gente está aprendendo ainda, eu não conhecia, né? Então, o comércio exterior é um negócio fantástico, é um outro mundo, né? Te dá uma abertura, assim, de conhecimentos muito grande. E nós assumimos essa casa lá, até então nós nunca paramos de investir. Hoje ela tem vida própria, se vira. O meu diretor é o que estava comigo aqui do lado, que era o Paulo Alves, que toca lá junto com a equipe do Terca. Eu estava lá na quarta, ou na terça ou na quarta-feira, eu estava lá também. Então eu vou lá 1 vez, 2 vezes por mês. Então foi uma oportunidade de ter comprado esse Porto Seco, onde é que nós assumimos. E aí realmente a gente deu um boom no nosso negócio. Aí Pinto começou a vir oportunidades. Aí, como mais ou menos 80% dos produtos que vêm de fora são chineses, né? Começaram a acreditar, viram o nosso nível de serviço, aí começaram a nos procurar para vender também equipamentos. Aí começamos a vender tratores, já em 22. Aí o ano passado a gente começou a vender máquinas de construção também, pneus também. Pneus já vem da não é da China, mas é de outro país que a gente sabe que também está no desenvolvimento grande, que é a Índia, né? Começamos a vender esses pneus indianos. Então, o comércio também veio no nosso negócio, além de vender serviço, de prestar serviço. Quando é o nosso início, que o transporte é ligado ao serviço, é entrega, é o negócio. Aí veio pneus, aí já que é um produto, aí veio tratores, aí veio caminhões, aí vem máquinas amarelas, né? Então realmente acabou se formando um grupo razoavelmente mais ou menos bom. A gente chegou num patamarzinho legal. Eu sempre digo, a gente não começou ontem, temos aí mais anos e anos de janela também. Não tem esse ganhar dinheiro fácil, imediatista, que é que a maioria pensa. Que vai montar um negócio hoje, o ano que vem já vai ter rentabilidade, aquelas coisas. Essa humildade encanta, né? Patamarzinho. Zílio, você Sim. comentou aqui que em 2001 você mudou para Aparecida de Goiânia. Uhum. E eu acho que foi exatamente esse período que parece que a Aparecida teve uma virada de chave. Que até então a Aparecida era tida como uma cidade dormitório, muitos problemas sociais, sobretudo na parte de violência, né, criminalidade. E nesses últimos 20, 25 anos, a Aparecida explodiu, economicamente falando, né? Ela passou por um processo de desenvolvimento econômico extraordinário, né? A sua história mistura com a Aparecida de Goiânia, foi o Zílio que foi lá e resolveu isso. Como que é esse vínculo seu com a cidade? Márcio, essa pergunta, sim, eu até gosto de responder. Quando você fez essa pergunta, eu acho como eu vim do Sul, com a vontade de trabalhar, com a vontade de fazer as coisas acontecerem. Armazém frigorífico não tinha, a gente viu como uma oportunidade. A Aparecida realmente nos acolheu. O prefeito na época era Ademir Menezes, nos acolheu bem, nos dando força, eu acho que simpatizou com a gente, nós botamos a nossa cara e deu certo. A Aparecida continuou e nós continuamos acelerando, vendo oportunidades e deu certo. Aí veio um saudoso Maguito Vilela, prefeito, fez um trabalho legal para a Aparecida, e isso já era 2009, quando ele assumiu. Eu não tinha relacionamento com ele, não conhecia o Maguito. E quando ele assumiu, até eles me convidou um dia para ir lá, para conhecer, tá? Queria conhecer a gente. Fui lá, me apresentei, fui junto até com o pessoal da Perdigão na época, que era o meu time. Fomos lá mostrar que a gente queria fazer em Aparecida uma distribuição grande para Perdigão. A gente aproveitou como um convite e vendeu o nosso peixe. Aproveitamos lá. Explicamos que a gente precisava, nos parques industriais, precisava asfaltar, precisava fazer alguma coisa, e ele estava entrando naquele momento, e os órgãos regulatórios para mexer com alimentos, você teria que ter, podia ter poeira, aquelas coisas, né? E o Maguito nos recebeu muito bem e falou, a gente vai resolver o problema. Acho que não deu 2 ou 3 dias, ele chamou a gente lá, olha, vocês entram com os produtos aqui, que eu entro com a mão de obra com o meu time, já conversei, e a gente vai fazer. Então, nós fizemos lá na época, a gente comprou massa asfáltica, nós fizemos e tal, fez um U lá que precisava fazer, e na sequência a gente já
foi para cima, a Perdigão já veio com vontade, porque o dinamismo era tão rápido naquela época, né? E a gente, vamos lá, vamos iniciar essa operação. Com o início dessa operação, com a facilidade que tinha aí na época também para fazer, aqueles polos tinha as áreas, mas não tinha ninguém que tinha coragem de começar. Aí, Oswaldo, vamos ver o que dá para a gente fazer. Será que a gente arruma mais empresas para vir para cá? Eu digo, olha, eu conheço bastante empresas, a gente pode fazer. Mas a maioria que tem operador logístico, eu digo, eu opero. Se destravar e eu consigo fazer andar aqui. Aí fizemos uma associação, organizamos e meio que eu assumi essa parte para trazer empresas para Aparecida. Você virou embaixador de Aparecida. Naqueles momentos eu realmente estava fazendo. Aí nós trouxemos várias empresas, aí tem muito pessoal conhecido nós em São Paulo. Cita algumas pra gente. Bom, Unilever veio com a gente na época, Nestlé a gente começou a operar, Seara a gente começou a operar também, e falando assim, Perdigão e Sadia sempre junto nesse pacote, que eram os maiores na época, assim. Aí veio empresas de sementes, antiga Pioneer, que depois ela foi vendida, assim. Começamos a armazenar semente, porque a semente precisa de uma dormência e tal, da segurança, por causa da germinação. Então a gente trouxe para cá também. Então nós começamos a montar estruturas físicas, que era isso que precisava, tinha que ter coragem. E eu fui, lógico, o banco na época foram um parceiro nosso, eu tinha coragem de fazer financiamentos. Eu financiei, num momento lá, 3 armazéns juntos. Tive coragem, daí eu pensei, puta, será que tu vai estar conseguindo pagar? A gente vai conseguir pagar sim, pode deixar que eu tenho o pé no chão, a gente vai fazer. Então, começamos a trazer empresa para Aparecida, a Aparecida veio. Nesses 8 anos que o Maguito ficou ali, eu me recordo que daí ele montou um conselho lá e eu era dos conselheiros, acabamos ficando junto, aí eu acabei presidindo a associação comercial também, que ele pediu, Oswaldo, tem que assume a associação aí que a gente vai ter mais força para angariar, para trazer empresas para cá. Então, em 2012 eu acabei assumindo essa associação comercial também, então foi trazendo mais empresas. Então, imagina, a gente saiu de um PIB de 3,8 e quando ele saiu estava 12,18, acho que era. Uma coisa assim. Então, a gente cresceu 21% ao ano, em média, nesses 8 anos que a gente fez 21% ao ano, se crescesse na média do PIB, estou falando assim. Mas também estrutura física, asfalto, internamente. Então, eu não estou aqui fazendo defesa política, mas estou falando assim que foi uma oportunidade, só para responder a pergunta do Márcio, eu tive que contar um pouquinho dessa historinha, assim, nessa participação. Então, Aparecida, nesses crescimentos, 2001 para 2024 que a gente está, a gente sabe que o nosso município, ele realmente ele está num outro patamar. É lógico, ainda precisa de muita infraestrutura, ainda precisa de muitas coisas para se fazer ainda dentro do nosso município. Mas é um antes e um depois, é muito gritante do que era e o que é a nossa cidade. Tem um detalhe da conversa que me chamou a atenção lá atrás, a empresa de logística portuária. Sim. Como é que o empresário tem essa visão de enxergar uma empresa que está em processo de falência e encontrar potencial naquela empresa? Você consegue ali diagnosticar no que eles estavam errando e o que vocês podiam fazer de diferente ali? Como é que tem essa... Assim, Fernanda, o momento, digamos assim, é lógico, o mundo estava com aquele problema da própria pandemia, então para muitos que estavam desacelerando já servia até como uma muleta para parar. E eu acho que estava acontecendo isso naquele momento. Lógico, está com dificuldade financeira, dívidas bancárias, aluguéis atrasados. Problema de gestão. É gestão. Aí eu fui lá para conhecer a empresa. Aí eu pedi para eles abrirem meus papéis, pediram para mim assinar a carta de confidencialidade que precisa ter aí para a gente não divulgar números. E eu assinei tranquilo. E depois eu comecei a ver com os credores, quando eles abriram os números para mim, eu comecei a ver com os credores como é que a gente podia fazer para acertar, porque era um valor alto, era um valor bem significante. E eu levei o meu time lá e disse, isso aqui dá certo. Tinha potencial. Tinha potencial, disse que dá certo. É só nós vir com o nosso modelo de trabalhar,
sempre na humildade, sempre fazer certo. Vamos lá, nós não vamos lá querer ensinar ninguém a trabalhar, mas a gente sabe que se a gente cuidar dos nossos clientes, em primeiro lugar aí, pegar a nossa equipe, a gente até fez uma reunião com os funcionários lá, falando que se a gente fechasse o negócio, se eles realmente viriam junto com a gente. Nós somos lá de Goiás, somos uma empresa séria, não viemos aqui para levar nenhuma vantagem. Tudo que a gente ganhar, a gente quer investir aqui, mas precisamos da ajuda de vocês. Acho que a gente conseguiu vender bem essa mensagem e os funcionários também abraçaram. Eles estavam com salários atrasados, essas coisas. A gente falou, dá um tempinho pra gente aí, em torno de 1 mês a 2 meses a gente já acerta tudo que vocês têm para acertar. É só os bancos dar um ok que a gente possa assumir essas dívidas, a gente possa negociar. E eles acreditaram na gente. Aí, lógico, o nosso time também sempre bem preparado para ir para cima, para essas oportunidades, já conhece a cultura da nossa empresa. Deu certo. E hoje é uma empresa que ela vem crescendo assim. Nós saímos de um faturamento lá de 3 milhões e a gente hoje já está faturando aí 15 milhões mensais. Então, é uma empresa que ela estava assim, ela vem crescendo aí. Que maravilha. Em pouco tempo a gente vem dobrando. Antes de ir para o intervalo, só para você já ir refletindo, você não quer comprar o Vila Nova, não? Resposta para essa proposta do Márcio em instantes. Antes, eu quero prestigiar a Tempo Telecom, que tem um plano de telefonia perfeito para sua empresa. Você contrata via associação comercial. A Tempo opera em 12 estados, mais de 200 entidades no Brasil e gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Ao longo de 30 anos, já foram mais de 10.000 empregos gerados. E esta história está muito longe do fim. Tempo. Conectando pessoas para que gente cuide de gente para ser gente. Ontem, hoje e amanhã. Sempre Tempo. Seguimos então aqui conversando com Oswaldo Zilli, eu e Márcio Luiz. Obrigada a você sintonizado na 98.7 FM. Acesse também o YouTube da Facieg. Qual é mesmo, Márcio? Lembrando? Facieg, digita Facieg que vai aparecer bonito na foto. Todos os nossos episódios estão disponíveis lá, são sempre bate-papos muito ricos aqui, em que a gente conversa com empresários, mostra trajetórias de sucesso, falamos sobre empreendedorismo, sobre cooperativismo. Belos relatos. Exatamente. E a gente, então, segue nessa proposta do Márcio para você, como recuperou lá a empresa Alfandegária, recuperar o Vila Nova também. Grande Márcio, Vila Novense, mas é bom, né? Mas eu acho que o futebol não é o nosso negócio, né? Vamos... Eu sei. Eu acho que tudo que a gente começa realmente precisa ser em torno daquilo que a gente também já não dá chute para tudo quanto é lado, porque o empresário também não pode destoar muito do seu negócio. Quando a gente adquire uma empresa ou se associa a alguma outra empresa, sempre é meio que ligado naquilo que a gente já faz, onde que a gente realmente tem conhecimento. E não basta o conhecimento de fazer a gestão desses modelos, mas também de você ter um relacionamento comercial com as empresas que dá para uma coisa ligando na outra. Isso nos ajuda também a crescer quando você faz o negócio dentro do seu negócio. Fica mais fácil. Então, voltando lá na história que o senhor ia concluir da empresa, e aí houve a escalada, sucesso. Eu achei interessante que vocês chegaram com uma mentalidade de trazer o time para vocês, né? O time que às vezes já estava desacreditado, desmotivado, com salários atrasados. Essa é a sua forma de conduzir? Você é esse líder que tem os funcionários como parceiros, tem eles ao seu lado? Sim, eu acho que é um grande... eu acho que Oswaldo, ele é um cara preparado sempre para tratar pessoas. Nós sabemos que as pessoas, você precisa vender uma imagem de confiança. Isso eu tenho e aquilo que eu falo eu cumpro. Seja com o meu colaborador, seja com o meu cliente, seja com quem estiver perto. Se eu não falar é porque eu não falei, porque eu não concordo. Mas se eu achar que vale a pena, automaticamente as coisas vão se encaixar uma coisa na outra. Então, confiança eu acho que é dos primeiros quesitos. E eles acreditaram na gente, acreditaram em mim, acreditaram no nosso time. A gente vai fazer esse negócio, então nós gostaríamos que vocês abraçassem a causa junto. Deu certo.
O nosso cliente também, porque se torna inseguro o seu cliente ter um depósito de mercadoria dentro do seu negócio, não sabe se esse produto amanhã vai estar lá também. Então, a gente é conhecido no mercado, então também nos ajudou bastante aos clientes acreditarem na gente. Eu também pensei em ajuda. Várias trades grandes, que são de São Paulo, geralmente eles têm filiais em todos os portos, né? Então, as trades que eu fiz as visitas, pôs a minha cara, junto com o meu time, olha, vocês dão a oportunidade que a gente vai reestruturar o Terca. O Terca é uma empresa saudável, tá aí, teve seus problemas, mas a gente está na frente desse negócio, gostaria que vocês acreditassem em nós. Acreditaram na gente, por isso, desse aumento de faturamento, bastante negócios aparecendo. Aí veio a parte governamental, também a gente foi fazer visita, seja na Receita Federal, seja com o governo de estado, prefeitura, também nós se colocamos à disposição, a gente está iniciando aqui, precisamos de ajuda. E o estado do Espírito Santo, por ser um estado pequeno, mas um estado bastante desafiador, são agressivos nos incentivos fiscais. Também a gente começou, o que eu fiz aqui em Aparecida, trazer empresas, também eu consegui trazer empresas para o Espírito Santo. Dos meus amigos até de Santa Catarina e outros estados de São Paulo, que não faziam importações pelo Espírito Santo, a gente mostrou os incentivos fiscais, andando bastante. Eu sou um cara muito comercial, gosto de comprar, gosto de vender, é o meu jeito. Então, a gente está trabalhando com a legislação embaixo do braço, tentando fazer essas visitas. Então, foi rápido para essas empresas também se instalarem, porque o incentivo fiscal hoje, realmente, ele te dá esse benefício, vale a pena para as empresas virem e acreditarem. E a nossa área lá realmente é uma área grande, onde é que nós tínhamos espaço para essas empresas virem se instalar. Então nós saímos aí, nós tínhamos 9 empresas, hoje nós temos mais de 60 clientes, quando nós iniciamos. Então, em pouco prazo, muitos clientes vieram lá conosco. Então hoje o Terca é um sucesso. A gente sabe que a legislação brasileira está com essas mudanças, essa aprovação nova e tributária, não sei para onde que a gente vai, mas hoje o Espírito Santo é um estado que realmente atrai várias empresas e nós fizemos o nosso trabalho, o nosso papel como empresário e angariar mais empresas para o nosso estado. Nessa terça-feira até a gente estava fazendo um lançamento, uma inauguração lá em Vitória, a gente estava junto com o vice-governador, a gente falou muito sobre isso. Então a Timbro, uma empresa que se instalou num armazém, é uma trade grande, se instalou lá junto conosco lá também, fizemos até uma ampliação de área para poder atender eles, porque eles são grandes. Então, são essas coisas que se o público privado realmente se unir, tirar um pouco da burocracia da frente, e que eu acho que é o que o Espírito Santo fez muito disso, né? E hoje, atualmente, eles estão fazendo esse trabalho para ver se eles crescem esse ano 10%. Então, isso é bom, né? Quando a gente vê esse crescimento do Estado, vê o crescimento das empresas, que quem está junto, seja nós que somos privados, mas se o público tira a burocracia da frente, facilita muito aí para a gente empreender, para a gente tocar o nosso negócio. Interessante, né? História bom. interessante. Zili, agora puxando a conversa mais pro lado do classismo, né? Você falou que foi presidente da Associação Comercial, a SIAG, inclusive fez uma senhora gestão, a sede foi construída na sua época, inclusive uma senhora sede, muito bem localizada, e a gente sempre bate muito na tecla nos nossos podcasts da importância da gente estar junto. A sua história, que é uma linda história, você foi pontuando vários momentos onde o relacionamento foi um facilitador para os seus negócios, né? E a gente mostra isso muito, que dentro da associação comercial esse relacionamento você consegue potencializar, né? Então eu queria uma fala sua no sentido da importância que foi o associativismo dentro do seu desempenho profissional. Eu já venho de uma região onde o associativismo é forte, que é a região do Sul, né? Os europeus realmente eles tinham muito isso, de estar nas associações, nas cooperativas, sempre é um modelo nosso, é um modelo cultural, né? Não foi difícil aqui quando eu assumi. É lógico, eu também não sou dono da verdade, coloco as minhas posições, as minhas situações, mas ser presidente de uma associação, fazer só faz de conta, só para fazer uma politicagem, para mim,
Eu acho que não, eu nunca fui assim, foi duro desde o início, que a gente teria que fazer mudanças na época. O antigo presidente, super meu amigo, a gente fez um belo trabalho. Quem estava antes, vários ex-presidentes que iniciaram, foi bom. Mas chegou um momento que precisava de uma virada, né? E existia, lógico, sempre existem as brigas internas, às vezes, dentro do município, por poder ou por alguma coisa. Aí, naquela época, Oswaldo, se você for, a gente não vai. O prefeito também queria, na época, já conversei antes no Maguito. Aí, você vai, porque já tinha 2 alas. Digo, eu entro, mas eu preciso realmente que vocês me ajudem a resolver. Eu não sou muito de... Existe uma democracia comigo, mas também não vou ouvir todo mundo. Sou um cara humilde, quero fazer, mas mais uma vez, se a gente fizer um bom trabalho, se a gente gerir isso aqui como uma empresa, vai dar certo. Então nós vamos ter que fazer uma virada. E precisava realmente, a gente estava numa casa bastante antiga, teve essas épocas boas, mas tinha que fazer a mudança. E como o Maguito ia construir a prefeitura nova na época, eu digo, Maguito, precisa de uma área aí perto da prefeitura que a gente vai estar um pouquinho mais junto. O relacionamento. Relacionamento. E pela confiança. Aí ele chamou o presidente da Câmara na época, era o Gustavo. Daí chamou, acho que foi o Euler na época. Olha, vamos fazer um negócio, Oswaldo precisa daquela área lá que ele quer construir, uma coisa bonita e tal. E eu digo, vou construir. Falei para minha equipe, olha, essa sede atual eu quero negociar ela e vamos fazer uma nova. Vamos dar um peitaço aqui, a gente vai fazer isso, acho que 1 ano depois que eu já era presidente. Mas com qual dinheiro? Digo, vamos vender aqui, o resto a gente vai passar o chapéu, vamos ver o que a gente faz aqui para todo mundo colaborar um pouco. Eu também banco partes. E fui gerindo ela do paralela e deu certo fazer aquela obra. Acabei passando para frente, então, a antiga, negociando lá com o Dr. João. Esclareci para a turma, tem esse valor que nós podemos pagar, alguém tem interesse, alguém tem uma sugestão? Não, então tá bom. Então tá feito o negócio, assim, coisa de 2, 3 minutos, a favor ou contra, ergue a mão e tal, e deu certo. Então eu fiz esse trabalho realmente, fiz uma renovação dentro dela, fez essa obra. Só para esclarecer, para quem está nos assistindo, de que associação estamos falando? Estamos falando da Associação Comercial da CIAG, lá de Aparecida. De Aparecida. Isso, Então foi muito bem apoiado. Então eu acho que a CIAG, eu já não tinha falado o nome dela ainda, mas eu acho que o associativismo realmente está no meu DNA. Eu gosto desse negócio, eu gosto de fazer acontecer. Então acabamos construindo, acabamos fazendo uma mudança. Eu acho que foi legal, foi bom para todos. Aí teve os meus substitutos também, todos fazendo cada vez melhor até do que eu fiz, né, dentro da associação. Então, a gente deu essa renovação, teve um antes e um depois, não é só por causa da sede nova, mas a mudança cultural lá também, de pensar em unir mais o empresário com o público. Existia aquela briga, aquelas pessoas que realmente às vezes queriam ter a vantagem política ou pelo teu poder na mão. E eu acabei fazendo esse elo, ligando assim com o governo do estado, na época até o governador Marconi, na época, o próprio Maguito, que eram adversários políticos, a gente conseguiu unir dentro de uma mesma sala, junto, acabamos todo aquele ranço que tinha, politicagem de Aparecida com o governo do estado. Então esse até tenho até orgulho, sabe, até de falar sobre isso. E os empresários também, gente, o caminho da união, vamos trabalhar junto, pode ter as bandeiras partidárias, um do outro, não vamos chegar nesse ponto, porque a gente não tem bandeira política aqui dentro da nossa associação comercial. Deu certo, graças a Deus a gente conseguiu unir. Então hoje a associação tem um respeito grande, o pessoal gosta da CIAG, os presidentes que me substituíram também fazendo um belo trabalho, nunca saíram fora do que deu, continuando na política que a gente instituiu naquele momento lá dentro da associação, deu certo. Oswaldo Zilli pode ser prefeito de Aparecida algum dia? A gente já foi um pouco cotado, assediado. Para isso, já foi assediado para isso. Eu acho que com a cabeça de hoje, eu acho que eu não quero ser prefeito de Aparecida. Já pensei em ser. Há uns anos atrás, até mexi um pouquinho comigo, assim, sabe? Não que eu tenha ego, não quero aparecer, porque a gente sabe que o empresário de sucesso agora quer fazer a parte política e tal. Eu acho que realmente o empresário teria que participar mais da política brasileira, né? Eu acho que a gente, às vezes, até... Não é questão de se acovardar
de não querer ser e querer só se esconder e não participar. Eu acho que o medo que eu tenho dentro, Oswaldo, é que eu entro para uma política daqui a pouco vai atrapalhar os meus negócios, porque eu não vou entrar para fazer nada errado dentro do negócio. Só que eu vou ter que dizer sim, dizer não. Eu não consigo ser desonesto dentro do processo. Não vou dizer que os políticos sejam desonestos, todos, mas a gente sabe que a fatia é grande de desonestidade. Então eu não quero daqui a pouco ser taxado como Oswaldo, como um empresário que foi fazer coisa que eu não vou fazer coisa torta, que não é esse a minha cultura, o meu caráter. Mas eu não queria entrar na política hoje. O medo que eu tenho é daqui a um pouco ser taxado como um picareta dentro do processo, sabe? Tem vontade, mas tem medo. Tenho medo daqui a um pouco. Eu sei que o Ministério Público é muito envolvido e qualquer denunciazinha, de repente, saia numa imprensa, uma denúncia vazia, porque existe a inveja dentro do processo de quem está fazendo certo. Nós já fomos denunciados outras vezes, até como empresários, não vou fazer coisa errada, né? Mas você tem que se justificar de uma coisa que não é seu negócio, né? Então, eu acho que se existe uma fofoca, se existe uma conversa torta dentro do processo, teria que realmente chamar o empresário e dizer, olha, você tem esse problema ou não. Então, acho que o meu medo, eu acho que mais é isso aqui. Agora, eu como cidadão, é lógico, se eu pudesse participar, devolver alguma coisa para o meu estado, que é o estado de Goiás, devolver alguma coisa para o meu município, para o meu país, é lógico que eu gostaria de fazer. Se eu pudesse fazer isso que eu falo assim, devolver tudo que eu recebi, com certeza eu recebi muitos apoios, muitas coisas boas. Isso realmente me deixa, de certa maneira, como é que você fala assim? Tentado. Assim, isso parece que é uma obrigação de consciência. Putz, se eu pudesse fazer alguma coisa, se eu pudesse. Mas eu não sei se ser prefeito ou qualquer outra função política, se eu sozinho consigo fazer do jeito que eu faria uma empresa. Porque numa empresa eu consigo ter essa habilidade de tratar as pessoas. Porque um concursado, como é que eu vou mexer num concursado se ele está cheio de direito? Então, eu acho que se impregnou dentro do nosso país muitos direitos e poucos deveres, né? Então, isso de repente, para quem é gestor, para quem realmente toca o negócio, ele não pode ser engessado ao extremo do jeito que hoje está sendo engessado, né? Então, esse é o meu maior medo. Mas gosto da minha cidade, gosto do meu estado, gosto do meu país. Você se sente um pouco goiano já, né? Fala como se fosse goiano. Sim. Segura um pouquinho, nós vamos falar de desafios. Nem tudo são flores, né, Zílio? Vamos falar de desafios agora. Antes, eu quero valorizar a OCB, que traz consigo a força do cooperativismo. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. Voltando, obrigada a você que nos prestigia. Acesse aí os nossos episódios pelo facieg.com.br, no site da Facieg tem. No YouTube também você procurar pela Facieg lá, que você encontra os vídeos dos nossos podcasts aqui da Facieg Pod. E pela 98.7, obrigada a você que nos ouve, que nos acompanha. Bom, a gente falando de desafios, Ili, a gente vem enfrentando ao longo dos anos, pelo menos é o que a gente ouve, né, uma defasagem no valor do frete. A gente ouve falar muito do quanto o combustível alto impacta esse setor de transportes. A gente tem a péssima qualidade das estradas, e a gente tem a questão das quadrilhas que atuam nas estradas. São muitos desafios para vocês do ramo também. Sim, quando você fala no transportes, realmente investimentos altos para você ter um equipamento para pôr na estrada, infraestrutura precária de portos, onde a gente precisa de estradas, viadutos, BRs, assim que às vezes que não são privatizadas ainda. Realmente isso atrapalha bastante. A insegurança, realmente, os roubos de cargas ainda é muito preocupante.
A legislação nossa sai um rouba, daqui um pouco já está solto de novo, o ladrão está solto, então realmente é um desafio grande para nós no transporte, seja no primeiro perna, que é a distribuição, seja na segunda perna, que é o transporte, seja no armazém. Então, os problemas todo lugar tem. Então, realmente a insegurança nos atrapalha bastante, né? E o desafio nosso é torcer que realmente o nosso país encontre o caminho certo, que a gente consiga realmente fazer um trabalho daqui para frente com consciência cada vez mais. Os nossos governos que encontrem o caminho certo, que encontrem a solução, né? E quando a gente fala da insegurança, que eu acho que isso é o maior desafio nosso como seres humanos, seja como empresários, eu acho que o maior desafio nosso realmente é a falta de confiança que a gente perdeu no nosso país nos últimos anos. Zílio, nós estamos até já encaminhando o final do programa, mas principalmente quem está começando a empreender, é muito importante um empresário de sucesso que tem uma caminhada tão bonita como a sua, levar uma orientação, né? Para quem está nos assistindo agora, tem lá um pequeno negócio, mas tem um grande sonho, né? O que você falaria a ele para falar, olha, o caminho é esse, vá para esse sentido? Qual que é a mensagem que o Zílio, que tem essa caminhada tão bonita, pode contribuir? Márcio, Fernanda, a gente, lógico, às vezes todo mundo só vê as pingas, né? A gente sempre brinca, né? Não vê os tombos que a gente leva. Para ser empresário também a gente não acerta tudo. É lógico, a gente tem que ser o mais assertivo possível dentro do seu negócio. Como eu falei no início, não tem um manual para você ser um bom empresário. Cada um com seu negócio, né? Uns estão no transporte, comércio, uns na prestação de serviço. Não interessa o que a gente faz dentro do nosso negócio. Mas a gente tem que acreditar na gente mesmo. As barreiras vão aparecerem para todos. Para mim aparece todo dia barreiras. Mas a gente tem que saber absorver os problemas, tentar uma solução. O que a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe, com dinamismo. Mas acreditar, mais uma vez, eu falo muito no trabalho. Acho que se a gente conseguir trabalhar, ter coragem de avançar, né? Porque as oportunidades aparecem para todos. O sol é um só, né? Então, todo mundo pode ser empresário, todo mundo pode ser funcionário público, todo mundo pode ser... Não interessa a profissão que tem, ser um advogado, ser um médico, mas a gente tem que acreditar no trabalho da gente. Se eu sou médico, eu tenho que comprar minha aparelhagem para ser um médico melhor. Eu não posso só sair com a minha sacolinha e ser mais um. Então, como empresário, os desafios vão aparecer na vida da gente, vai acontecer, mas vai abraçar quem realmente tem uma visão, um conhecimento, porque isso te ajuda bastante, porque o aprendizado, ele é eterno. Todos os dias a gente aprende dentro da casa da gente, e a gente aprende com pessoas que sabem mais, e também com as pessoas humildes, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Então, como empresário, eu sou um cara muito otimista, né? Eu vou para cima, eu falo para minha equipe, a gente vai para cima. Lógico, tem que saber medir o risco. Eu acho que um dos maiores, hoje, da minha parte boa de habilidade, é medir o risco, é saber, a gente vai até aqui ali, vai apertar, mas a gente não vai deixar cortar, a gente não vai deixar acabar, essa corda não pode quebrar. Então, eu acho que é uma das melhores habilidades minhas, as virtudes que eu tenho, sempre falo assim, é de acreditar no nosso trabalho, é de acreditar nas oportunidades, é ir para cima e fazer gestão. Não é nada mais, nada menos do que você ter um time junto, que sozinho eu não vou conseguir fazer. Então nós temos aí mais de 2.000 funcionários, 2.300, 2.400 funcionários a nossa empresa tem. Então nós temos um time bom, um time que vai para cima, que quer desafio, que acredita muito na gente, sabe que quando eu falei... do que a gente fala, a gente cumpre. Então isso também dá segurança para quem está do seu lado. Pode não ter coragem de montar o negócio, mas tem a coragem de estar junto. Opa, se o Oswaldo está junto, a gente está junto, né? Eu tenho a minha diretoria lá no
no Espírito Santo, mas eles acreditam também na gente. Falam, Oswaldo, vamos para cima, que se o senhor tá junto, nós vamos junto. Então pronto, esse é o nosso negócio, esse é o nosso modelo de trabalhar. Zílio, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelo seu precioso tempo aqui com a gente agradece demais. Eu que agradeço essa oportunidade, obrigado mais uma vez por ter me convidado, estou sempre à disposição, espero que tenha colaborado com vocês, essas minhas breves palavras, assim, não falo nada bonito, mas eu falo do coração, e assim, é o meu jeito de tocar o negócio. Foi muito bom. Isso aí, vamos para encerrar o programa, e eu não estou surpreso com a qualidade, porque eu já tive oportunidade de assistir uma palestra que o Zílio deu no nosso congresso, o povo chorou, o povo riu, aplaudiu ele de pé, foi a sensação do congresso. Então, chefe, eu fico realmente agradecido, e de várias qualidades que você tem, realmente essa humildade que você carrega e que você vivencia. Tem muita gente que prega humildade, mas na prática não a exerce. Você não é um cara coerente, então você enriqueceu demais o nosso programa, nós só temos a te agradecer. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por vocês me chamarem aqui. Obrigada a todos vocês que ficaram sintonizados com a gente até aqui. A gente agradece demais a sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.